Bem, bom dia. Vamos dar continuidade nas funções inorgânicas, né? E vamos começar a falar dos sais, né? Os sais, eles são provenientes de uma reação ácido e base. Então, para você produzir um sal, você precisa primeiramente de uma reação entre um ácido e uma base, tá? Nesse caso, você não precisa exatamente ser um ácido e uma base inorgânicos, tá? Mas aí, como nós estamos estudando sais inorgânicos, então nós vamos falar de ácidos e bases inorgânicas, dando origem a sais inorgânicos. Mas nós temos uma infinidade, né, de sais orgânicos e sais inorgânicos, tá? E os sais, então, a gente tem alguns exemplos de sais aqui. O primeiro deles é o NaCl, o cloreto de sódio, utilizado para a alimentação, tá? Ele é obtido através de uma reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, né, entre o HCl e o NaOH. E nós temos o sulfato de cobre, que é utilizado para a limpeza de piscinas, tá? E observem, essa substância ela vai sofrer uma dissociação iônica em água, liberando pelo menos um cátion H+, que vai ser diferente, um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, tá? Então aí dou para vocês 5 exemplos de sais. Então nós temos um sal normal, né, o NaCl, onde eu tenho um cátion, que é o cátion sódio, o Na, e o ânion cloro, Cl-. E aí nós temos outras variações, né? Nós temos o sal básico, no caso aí nós temos o CaOHCl, tá? Por quê? Porque eu tenho um OH sendo liberado, um OH sendo liberado, um Cl sendo liberado, tá? E um Ca, aí, que é apenas um cátion. Então, observem aqui, deixa eu pegar o ponteiro para ficar mais fácil para a gente poder conversar. Então, observem aqui, ó. Nesse sal básico, nós temos dois ânions, né, que é o OH- e o Cl-. E aí a gente também tem no cátion Ca, 2 mais, né? Então, observa, tem o Ca2+, e dois ânions, né? O OH- e o Cl-. Por isso a gente chama isso aqui de um sal básico. Um sal ácido, nós temos aqui duas cargas positivas, que é o Ag e o H2, né? Os dois são cátions, diferentes, né, de H+, e nós temos o PO4, que é um ânion, que é o ânion fosfato. Nós temos aqui um sal duplo. Para ser um sal duplo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter dois cátions e dois ânions, tá? E aí, nós temos um sal duplo ácido e um sal duplo básico, tá? Por exemplo, associe corretamente, de cima para baixo, os itens a seguir. Nós temos aí o Na2B4O7, né? 10 águas de hidratação. Isso aqui eu tenho que falar para vocês, né? Então, nós temos aqui o sal, e isso aqui do lado, 10H2O, são as águas de hidratação. Esse sal aqui em especial é um sal deca-hidratado, né? Nós temos o sal. Conforme você vai colocar nas águas de hidratação, você vai diferenciando o sal, né? Então aqui esse sal aqui ele é deca-hidratado. Nós temos o MgOHCl, nós temos o NaKSO4 e o NaHCO3. Então a gente já sabe que o número 1 é um sal hidratado. Então vamos verificar quais tem as alternativas onde o número 1 é o último, né? De cima para baixo. Então, esse aqui é o hidratado, então ele é o número 1.
Pera. Não, tá errado. Perdão. O sal hidratado é o último. Então, quais são as alternativas onde o sal hidratado é o último? A letra B e a letra D. Então, fica faltando a próxima, né? Que é falando que é um sal ácido. Então, o sal ácido é o número 3. Então, a alternativa correta é a letra B. Mas vamos tirar a dúvida, né? Então, vamos ver os outros. Está falando que é um sal duplo, então o NaHCO3, e por último está falando que é o sal duplo. Sal ácido, depois é um sal duplo, H, depois um sal básico. Esse aqui, correto. Então, correto é a letra D, como eu falei antes. Continuando. Agora a gente vai dar a nomenclatura para os sais, né? Então, nós temos o nome do ânion, mais o nome do cátion, tá? Nesse nome do ânion, a gente coloca as terminações. Se for o sufixo do ácido hídrico, a gente coloca o sufixo do sal eto. Se o sufixo do sal for oso, o sufixo do sal vai ser ito. Se o sufixo do ácido for ico, o sufixo do sal vai ser ato, né? O mesmo da base. Então, a gente vai ter aqui, ó, o NaCl, ele vai ser como o ácido clorídrico, como a nomenclatura que vai originar o ácido é o ácido clorídrico, então termina com hídrico, né? Então, o sufixo do sal vai ser eto. Então, a gente tem aí o cloreto de sódio. O ácido que vai originar o HNO2 vai ser o ácido nitroso, né? Então, a gente coloca o nitrito de prata. O FeCO3, o que dá origem ao ácido, ao FeCO3 é o ácido carbônico. Então, a gente aí tem um carbonato de ferro 2 ou carbonato ferroso. Então, aí a gente tem um exemplo, que é o CaOHCl. Então, ele é um cloreto básico de cálcio. O AgH2PO4 tem um fosfato de ácido de prata. O NaKSO4 tem um sulfato de sódio e potássio. O CaBrCl tem cloreto de brometo de cálcio. E o CuSO4 vezes 5 águas, eu tenho sulfato de cobre 2, pentahidratado. Não pode esquecer de colocar as águas de hidratação. Logo depois dos sais, nós temos os óxidos. Os óxidos são todas aquelas estruturas combinadas, né? São aquelas estruturas binárias combinadas com o oxigênio, sendo o oxigênio mais eletronegativo nas estruturas. Tá? Então, a gente tem aqui o SO3, o CO2, o N2HO5, o Al2O3, o F2O3, o CaO, o Na2O. Ok? E aí nós podemos dividir os óxidos em dois grandes grupos. O primeiro são os óxidos moleculares, o elemento ligado ao oxigênio ou a metal. Então, nós temos o SO3, o CO2 e o N2O5. E nós temos os óxidos iônicos. O elemento ligado ao oxigênio é um metal. Tá? Então, nós temos aí o Na2O, o CaO, que é o óxido de cálcio, o óxido de ferro 2,
o óxido de alumínio 2 e por aí vai. A classificação dos óxidos. A gente pode classificar os óxidos como básicos, que são aqueles que vão reagir, que podem ser aqueles que vão reagir com água, formando uma base. Então, a gente tem o óxido de cálcio mais água, formando o hidróxido de cálcio. Ou a gente pode ter um óxido que vai reagir com ácido, formando sal e uma água. Então, a gente tem aí o óxido de cálcio, novamente, mais o ácido sulfúrico, formando o sulfato de cálcio, que é um sal, mais a água. Tá? Óxidos básicos são formados por metais de baixo NOx. Então, a gente tem aí os NOx que vão variar entre +1 ou +2. Os óxidos ácidos ou anidros, né, que são aqueles que vão reagir com a água, formando um ácido. Então, o SO3 aí, o óxido de enxofre, mais a água vai formar o ácido sulfúrico, né? Ou esse óxido pode reagir com uma base, formando um sal e uma água, né? Então, nós temos aí o óxido de enxofre mais o hidróxido de bário, formando o sulfato de cálcio mais água. Acho que essa reação aqui ela está errada. Perdão, gente, eu acabei errando. Não era o bário aqui, era o cálcio, né? Perdão, tem que alterar isso aqui. Então, deixa eu alterar aqui manualmente para que vocês não se enganem. É o SO3. Fiz esse slide aqui, eu acabei errando. O SO3 mais o hidróxido de cálcio dando origem, agora sim, aos CaSO4 mais a água. Ok? Então, essa é a nomenclatura, essa é a, né, reação completa e corrigida. Esses óxidos ácidos são formados por metais de alto NOx, né, de alta carga de oxidação. Óxidos neutros ou indiferentes vão ser aqueles óxidos moleculares que não reagem com água, nem com bases, nem com ácidos, né? Os mais importantes vão ser o óxido de monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio, o monóxido de nitrogênio. Os óxidos anfóteros são os óxidos que se comportam tanto como óxidos básicos como quanto óxidos ácidos, né? Os mais importantes são o óxido de alumínio 2, o óxido de zinco e o óxido de arsênio 2. Tá? Os óxidos duplos ou mistos são os óxidos que se comportam como se fossem formados por dois outros óxidos de um elemento diferente, né? Então, aí nós temos o óxido de ferro 3, que ele vai se comportar muito com o óxido de ferro e o trióxido de ferro 2. A nomenclatura dos óxidos, né? Então, para a gente finalizar, nós vamos ter o quê? Para a gente dar um nome para um óxido, vai ser o óxido, a palavra óxido, mais a terminação de, mais o nome do elemento. A gente vai colocar os prefixos mono, di, tri, tetra, para indicar a quantidade de átomos de cada elemento da fórmula.
Então, aí nós vamos pegar o Cl2O7. Como a gente tem 7 oxigênios, então ele vai ser heptaóxido. E como a gente tem 2 cloros, a gente vai colocar D de cloro. Olha o de baixo. 2 óxidos, então vai ser o dióxido. Como a gente tem um carbono, então é D carbono, dióxido de carbono. Os óxidos iônicos, eles recebem uma outra nomenclatura, vai ficar assim, ó, óxido mais D mais o nome do elemento. Então, a gente tem aí o AlO3, ele vai receber o nome de óxido de alumínio. O ZnO vai ser óxido de zinco. O BaO vai ser o óxido de bário. E o K2O vai ser o óxido de potássio. Então percebam que a gente não tem nenhuma grande dificuldade para a nomenclatura de óxidos, né? São bem mais fáceis. Se o elemento forma 2 cátions diferentes, devemos indicar sua valência em algarismo romano ou com as terminações oso e ico. Então, aí nós temos o óxido de ferro ou óxido ferroso. Óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. No de baixo, nós vamos ter o óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Por que aqui em cima ele vai receber o nome de óxido de ferro 2? Porque a carga do ferro aqui é mais 2. E por que aqui eu vou colocar óxido de ferro 3? Porque cada oxigênio, cada ferro vai ter uma carga mais 3. Mais 3, mais 3, mais 3. Ok? E a gente encerra mais uma parte, né, de funções inorgânicas. É claro que nós vamos ter ainda os ácidos orgânicos, os ácidos inorgânicos, os ácidos de Bronson-Lewis, os ácidos e as bases de Lewis, mas isso eu deixo para a gente falar em uma próxima aula, tá? Então, muito obrigado e daqui a pouco a gente vai fazer um pouco de exercício, tá bom? Abraço para vocês, tchau, tchau.